Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar das atividades que vocês terão para fazer nessa semana do dia 13 ao dia 16 do 10. Vai trabalhar especialmente com o volume do prisma, tá? O que é um prisma? O prisma, ele é quando você tem uma figura espacial, quer dizer, ela sai para o espaço e ela tem 3 dimensões. Então, tá marcada aqui, ó. Ela tem a base, ela tem a largura, ela tem a altura, tá? Então, aqui tem o cubo, que é praticamente quando a gente fala em prisma, a gente fala em cubo, a gente lembra do dado, né? Dos jogos de tabuleiro. Então, aqui tem um cubo. Então, o que ele tem? Ele tem uma base, ele tem uma largura e ele tem uma altura, tá? Isso daqui para nós é chamado de face. O encontro das arestas é chamada de vértice e a linha que liga os vértices é chamado de aresta, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês também como que a gente calcula o volume, porque essa nossa atividade ela vai estar especificamente trabalhando com volume de paralelepípedo, reto retângulo e cubo, tá? Então aqui, ó, como que eu calculo? A vezes B vezes C. Lembra que eu falei que tem 3 dimensões? Base, largura e altura. Às vezes você pode chamar isso aqui de comprimento também. Comprimento, largura e altura. Então, quando eu tenho isso daqui, certo? Eu tenho, então, o comprimento vezes a largura vezes a altura para dar o volume do paralelepípedo, tá? E o volume do cubo, como é tudo igual, então é A ao cubo, tá? Mas se eu fizer no volume do cubo A vezes B vezes C, vai dar no mesmo. A única diferença é que eu vou ter o mesmo valor, porque o cubo, as faces dele são quadrados, né? E quadrados têm lados iguais, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira atividade vai falar assim para vocês, olha. Um cubo possui 1 centímetro de aresta. Qual seria o volume desse cubo? Então, o que nós temos aqui? Que o volume, ele é igual a A ao cubo. Lembra quando a gente acabou de olhar ali? A ao cubo. Eu tenho 1 centímetro, então eu vou colocar 1 ao cubo. E daí vocês vão fazer essa conta para mim, para saber qual vai ser o volume. Lembrando que, vou até colocar aqui na frente, ó. Volume é centímetros cúbicos, tá? Então, quando eu dou resposta de volume, centímetros cúbicos. Por quê? Porque esse 3 aqui indica 3 dimensões, ó. 1, 2, 3. Comprimento, largura, altura. Por isso que é centímetros cúbicos. Então, quando você fizer a resposta, vai colocar tantos centímetro cúbico, tá? Bom, aqui, né, ele fala assim que a Mariana tinha vários cubos desses coloridos para guardar no espaço que tinha, os organizou empilhando conforme as figuras a seguir. Ela tinha pensado em organizar de forma que as duas pilhas tivessem o mesmo volume. Verifique se as duas pilhas possuem volumes iguais. Comente como chegou o resultado. Bom, eu vou colocar entre parênteses aqui para vocês fazerem aí nas atividades de vocês. Contar quantos quadradinhos... Opa, não vou pôr quadradinhos não, porque vou estar falando errado. Quantos cubos tem cada pilha, tá? Então, você vai contar quantos cubos tem aqui, quantos cubos tem aqui. Se for a mesma quantidade, significa que tem o mesmo volume. Se for quantidade diferentes, significa que tem volume diferente. E eu não posso esquecer, ó, que aqui eu tenho um cubo, embaixo dele eu tenho outro. Então, aqui, ó, eu já tenho 2 cubos. Aqui, tá vendo que tem um cubo? Mas para ele estar aqui, tem que ter um embaixo. Então, só nessa linha aqui eu já tenho 4 cubos, tá? Bom, vocês vão contar quantos cubos tem aqui e dizer para mim se são verdadeiros, se têm o mesmo volume ou não, tá bom? Bom, 1.3, Carlos estava brincando com o jogo virtual, onde é possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos.
Esses são os blocos que ele tem. Quais ele poderia escolher para formar um paralelepípedo do volume, paralelepípedo de dimensões 2, 3 e 2? O que significa? 2 de base, né? Ou 2 de altura, 3, pode ser altura, né? E 2 de base, tá? Então, olha, se você pegar isso daqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6 vezes 2, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, você vai ter que observar aqui. Pô, mas ele fala... Ah, ele não fala... dimensões. Não, eu tava pensando em volume, mas ele não vai falar em volume, ele vai falar em dimensões. Então, você vai ter que observar onde que ele tem 2 de base, tá? 3 de largura e 3 de largura e 2 de altura, tá bom? Então, vai observar. Será que é esse primeiro aqui? Será que é esse daqui? Ou será que é esse, ou esse daqui, tá? Então, você vai observar o que ele pode fazer e vai resolver isso daqui, tá bom? Aqui, sabendo que cada cubinho possui volume 1 centímetro, junte-se com o colega, analise e complete a tabela a seguir. Claro que você vai fazer a tabela sozinho, né? Bom, o que ele vai pedir aqui para vocês? Eu quero saber número de cubos do comprimento. Então, olha, o comprimento eu vou colocar aqui, tá? E a largura desse lado e a altura para cima. Então, eu vou ter que contar, ó. Você vai lá na sua apostila e vai contar, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que você tem aqui? Você tem 5 de comprimento. Depois, na largura, você tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Na altura, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem na altura 5 também. Qual a quantidade de cubinhos que você tem? Então, olha, o que você vai fazer? Quantidade de cubinhos significa volume. Lembra que o volume é base vezes largura vezes altura? Então, você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar igual a 125, tá? Então, qual é o volume dele? O volume dele é a quantidade de cubinhos que eu tenho aqui, porque cada cubinho vale 1 centímetro cubo. Então, o volume dele vai ser de 125 centímetros cúbicos, tá? Bom, eu fiz o primeiro, vocês vão fazer o próximo aqui, tá? Quantos tem no comprimento, quantos tem na largura e quantos tem na altura. E depois só multiplicar tudo, tá bom? Atividade 2, blocos retangulares, onde estão presentes, né? Aí ele fala aqui para vocês, calcule o volume do objeto a seguir. Qual unidade de medida utilizou? Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter aqui 2 paralelepípedos. Nós chamamos de reto retângulo. Por quê? Porque ele está reto, ele não está inclinado, né? E as faces são retângulos. Então, lembra, o volume, vou até colocar aqui, ó, o volume de um paralelepípedo reto retângulo é A vezes B vezes C, tá? Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou multiplicar as dimensões que eu tenho. Largura, comprimento, largura e altura. Então, 1,50 vezes 1,50 vezes 6. Faz essa conta, você acha o volume lá da letra A. Na letra B é a mesma coisa. O que eu tenho? Mesma coisa, paralelepípedo reto retângulo com essas dimensões. Então, volume vai ser igual a A vezes B vezes C, que vai ser, então, 2,5 vezes 3 vezes 5. Faço essa conta, 2,5 vezes 3 vezes 5, né? E eu vou encontrar o volume disso daqui, tá bom? Atividade 3. Vou pôr até aqui na frente. Um caminhão cuja carroceria tem o formato baú com dimensões 2, 12 e 4 metros. Qual será o volume dessa carroceria, desprezando a espessura das paredes da carroceria?
Então, vou fazer o volume puramente, né? Então, vai ser volume igual A vezes B vezes C. Então, vai ser igual 2 vezes 12 vezes 4. Achei esse valor, multipliquei, eu achei o volume desse, lembrando que agora é metros quadrados, né? Desse baú aqui, desse caminhão, tá bom? E aqui, ele fala para nós que tem uma caixa d'água com formato de bloco retangular, que foi instalada na casa do Jorge e a sua família, conforme mostra a figura, né? Como se fosse uma piscina. Desprezando a espessura das paredes, não, é uma caixa d'água mesmo, né? Bem pequena. Da caixa d'água, qual é a capacidade máxima de armazenamento de água em litros? Então, a mesma coisa, quero saber o volume. Volume de um reto retângulo, de um paralelepípedo reto retângulo, A vezes B vezes C. Vai ser, então, 4 vezes 1,5 vezes 1. Achou o volume disso daqui, né? Metros cúbicos. Eu determinei o volume dele, tá bom? A atividade dessa semana tá bem fácil, tem pouca atividade. Terminou de fazer, tira uma foto, manda para mim no e-mail, no WhatsApp particular, para eu poder arquivar, tá bom? Lembrando que essas atividades eu já estou considerando para o 4º bimestre, ok? Qualquer dúvida, manda lá no grupo ou para mim, tá bom? Tchau, tchau!